Fala aí, pessoal. Eu sou Figoso e estou aqui para falar com vocês sobre liberalismo, tá? Eu gostaria de primeiramente estar explicando a vocês como foi que eu cheguei ao liberalismo. Não foi de forma acadêmica, tá? Eu iniciei de forma meio que espontânea. Como eu disse, lá na minha adolescência me considerava um esquerdista. E boa parte dessa minha base esquerdista, ela vinha da música. Eu toco violão já há mais da metade da minha vida tocando violão. E sempre gostei muito da arte brasileira, principalmente a arte musical brasileira. Gostava muito de bossa nova, de MPB, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento. Coleciono vinil, e coleciono discos de vinil e coleciono artistas brasileiros. E eu sempre gostei de música brasileira, e a música brasileira ela tá automaticamente ligado a esse viés ideológico, né? Então eu me considerava um esquerdista mesmo sem saber o que era de fato, né? Por quê? Por quê? Porque quando você escuta, né? Exemplo, Chico Buarque falando: hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. O que eu entendia? Ele talvez tivesse feito essa música pensando na ditadura, nas coisas que ele viveu na época. Eu já pensava na intervenção do Estado na nossa vida, entendeu? Já nessa época eu já tinha essa ideia liberal, então eu não cheguei ao liberalismo através da economia, tá, pessoal? Eu cheguei no liberalismo através dos costumes mesmo. Eu sou um liberal, assim, hoje sei a, a importância da economia, né, nesse assunto, mas para mim naquela época não era algo relevante, porque não era algo que eu levasse em conta, né? Se você falasse assim para mim há, sei lá, 10 anos atrás, economia, defina economia, eu ia falar, conta, tem que fazer conta lá para saber como que eu vou economizar para guardar dinheiro no fim do mês. Era isso que eu achava que era economia, entendeu? Então, para mim não era algo que era de suma importância para o aspecto social. Não pensava dessa forma, entendeu? Eu pensava mais nas questões de costumes mesmo. Eu sempre achei muito errado essa questão do Estado te dizer o que você pode, o que você não pode fazer. Óbvio que eu acho que a lei ela tem uma importância na questão de eu não poder interferir na sua liberdade pessoal. Você entendeu? Então eu acho que aí sim o Estado tem que intervir. Se eu pegar e sair pra rua armado para tomar algo de você, aí eu acho que o Estado ele tem que te proteger. Porém não acho que o Estado ele tenha que estar, por exemplo, sabendo se você fuma maconha, se você cheira cocaína, se você é homossexual. Essas coisas não, para mim eu acho que não faz sentido algum o Estado está nessas áreas, entendeu? Então foi mais nesse sentido que eu cheguei ao liberalismo. E aí depois de entrar, né, nessas questões tal, eu já era um liberal natural, né? Não sabia sobre o liberalismo, não conhecia o liberalismo, mas já tinha algumas convicções. Depois de conhecer o liberalismo, óbvio que isso foi muito incrementado, eu pude ter uma base muito melhor do que eu pensava, né? Sobre os caminhos para se chegar ao meu ideal. E foi assim que eu conheci basicamente o liberalismo, entendeu? E assim, nesse aspecto, talvez alguns conservadores eles não vão gostar muito da minha linha por conta disso. Eu acredito que o Estado não deve intervir em questões de costume, sobre a religião que você escolheu para seguir, se você é um ateu, se você quer se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Acho que a única coisa que eu não tenho muita opinião é sobre questões de aborto. Aborto, é aquele tipo de coisa que você olha assim e fala assim, bom, não sei, realmente não sei, entendeu?
não tenho embasamento para falar sobre, se eu sou a favor, se eu sou contra. Eu já ouvi algumas coisas, mas não é algo também que eu entrei assim para estudar por enquanto, né? E aí eu vejo hoje, né, tipo, algumas pessoas aí, alguns conservadores, né, da linha do Bolsonaro, e às vezes até comentando, eu quero livre mercado, livre mercado. Aí você fala assim, beleza, livre mercado, então eu vou vender cocaína. Não, cocaína não pode, sabe? Então, que livre mercado é esse? Mas enfim, né, eu acho que cada um, cada um segue a linha que quer. Eu tô aqui mais para passar e receber informação, né? E é basicamente isso, né? Foi assim que eu me iniciei no liberalismo. Eu gostaria de estar explicando pro pessoal assim que eu não fui de forma acadêmica, eu não comecei lendo para entender, não. Na verdade, eu não, óbvio, né? Tive que ler para entender o liberalismo, porém não foi algo que eu conheci através da academia, não foi algo que eu conheci na faculdade, não foi algo que eu fui chegando naturalmente. Isso, na minha opinião, às vezes é um problema. Por que é um problema? Eu vou explicar para vocês. Porque quando você faz um estudo sem base, sem você ter alguém ali para estar te passando essa base, você acaba meio que deixando muita coisa de lado, entendeu? Você acaba meio que muita coisa que às vezes deveria ter sido abordada e que você deveria estar sabendo sobre o assunto e você não tá. Por quê? Porque eu não tive um instrutor, não tive um professor assim. Foi basicamente eu jogando lá. O que é liberalismo? Saiu lá o nome, John Locke. Vamos ver o que o John Locke fala. Direitos naturais. É, o princípio teórico lá da Tábua Rosa, onde acreditava que todo humano é uma folha em branco e tal. E aí foi onde eu passei a estudar isso de forma bem assim, liberal, vamos até dizer assim. Até o meu estudo foi liberal, foi bem visando essa questão da minha satisfação pessoal, né? Eu queria, porque eu sempre gostei muito de política, porém eu queria estar incluso em alguma coisa e eu não conseguia me incluir em nada, entendeu? Eu não conseguia pensar como um esquerdista, não conseguia pensar como um cara de direita e eu não conseguia me enquadrar em nada. Até teve um tempo assim que eu até pensei que sei lá, que era uma ideia louca da minha cabeça, que tava imaginando coisas assim, né, que não existia esse governo que ia te dar liberdade, porque se você tem liberdade, automaticamente você não precisa de governo. Mas isso demorou um pouco assim para mim juntar essas pecinhas, tá? Mas foi basicamente assim que eu me iniciei, tá bom? E, e aí, hoje, né, que eu já leio um pouco mais sobre o assunto, hoje sim eu consigo entender que, basicamente, na minha opinião, tá, pessoal? Basicamente, a economia, ela é o que vai determinar o bem-estar social, entendeu? O bem-estar social ele vai estar baseado na economia, porque às vezes eu já vi até uma comparação feita pelo próprio João Amoedo, quando ele diz assim, a desigualdade ela não é um problema, entendeu? Por que a desigualdade não é um problema? Vamos pegar então dois países aí, o Afeganistão é menos desigual que o Japão, você prefere viver aonde? Você está entendendo? A Venezuela é menos desigual que os Estados Unidos e você prefere viver aonde? Entendeu? Então, na minha opinião, a desigualdade social ela não vem a ser um problema, porque pessoas diferentes acabam tomando caminhos diferentes e, entendeu? Vai ter aquele cara que vai pensar assim, eu quero trabalhar e ficar rico. E vai ter aquele cara que vai falar, não, eu quero trabalhar um tanto razoável para mim poder descansar e tal. E eu acho que isso são coisas que hoje como o país hoje ele vive, não é possível, entendeu? Isso é impossível você ser assim. Ou você, se você entra para ser uma pessoa rica, então você vai ter que batalhar muito. Ou então se você já é de uma família rica, você automaticamente consegue fazer dinheiro no Brasil. E se você é pobre, se você tem uma ideia de ficar rico e querer empreender e tal, complicou pro seu lado, companheiro. Você vai remar contra a maré, entendeu?
Então essas coisas pra mim foi difícil um pouco entrar na minha cabeça a princípio. Eu não consegui entender, principalmente olhando para minha família, porque, como eu já disse, sou uma pessoa de periferia, sou pobre, nascido e criado na periferia. E eu olhava assim minha família e pensava, poxa, a gente está nessa situação aqui, por quê? Será que é falta de interesse? Será que é falta de capacidade da minha família? Como minha mãe conseguiu viver aí 45 anos, que é a idade que ela tem atualmente, entendeu? Não ter conquistado. Será que foi falta de interesse? Acho que não, acho que ela é uma mulher trabalhadora, entendeu? Assim como meu pai, enfim, né? Minha família toda. E então por quê? Por que que não cresce? Esses foram os primeiros questionamentos que surgiram na minha cabeça e que fizeram eu pensar como um liberal, mesmo sem saber o que era liberalismo. Porque eu desde pequeno eu sempre tive uma ideia muito forte de empreender. Sempre quis muito empreender. Quando eu era criança, não era nem, porque quando eu era criança eu não tinha nem a questão do dinheiro, né? Quando você é criança, alguém pergunta pra você, o que você quer ser quando você crescer? Aí você fala, ó, quero ser bombeiro. Você não tá pensando no salário do bombeiro, você quer ser o bombeiro, entendeu? E eu pensava, poxa, eu quero ser um mecânico, eu quero ser um eletricista, porque eu tenho duas formações, tá? Soldador e eletricista. Quero ser um mecânico, quero ser um eletricista, mas eu quero ter a minha oficina, entendeu? Eu quero que as pessoas venham até mim. Essa era a minha ideia, não era nem, entendeu? Era isso que eu já pensava já desde porque eu me lembro de criança mesmo. De criança eu já pensava em empreender. E conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que empreender no Brasil era uma coisa muito complicada. Eu pensava, então empreender é uma coisa que só para quem é muito rico. Só quem é muito rico vai conseguir fazer isso. Só que eu fui olhar em outros países e eu comecei a perceber que, por exemplo, nos Estados Unidos você monta uma empresa na garagem da sua casa e aí você pode amanhã ou depois estar vendendo ela por milhões. E no Brasil, se você montar uma empresa na sua garagem, você é capaz de ser preso, dependendo do que você monta e da forma que você monta, você está entendendo? Eu mesmo posso dizer que tentei empreender aí nos últimos anos, né? E para fazer um negócio básico, assim, quando eu fui correr atrás das questões jurídicas, havia tanta coisa que eu vi que era impossível. Impossível assim, né? Tipo, é possível, mas é uma coisa que ia demandar muita grana, muito. E aí foi onde eu entendi. Eu falei assim, então é aí que tá. Entendeu? O país, o Estado brasileiro, ele te breca de crescer, ele te breca de empreender, entendeu? E com isso, ele faz com que as empresas que já estão no mercado, elas continuem sempre lucrando mais e mais e mais e as pessoas não consigam entrar neles por conta das barreiras, entendeu? São muitas barreiras para você conseguir empreender no Brasil. Isso acaba desestimulando o pobre, entendeu? Eu, por exemplo, já em tempos de dureza, já fui vender água até na 25 de março, entendeu? Só que se a polícia te pega vendendo água lá, eles tomam a sua mercadoria, entendeu? E qual que é o crime disso, pô? Você vender um espeto na rua, você... Sei lá, entendeu? Tipo, acho que isso sim é um crime contra a população, entendeu? Eu não acho que seja um crime você vender sua água. Acho que o crime é o Estado te impedir de vendê-la, entendeu? Então é nesse ponto que eu comecei a entender a importância da economia e o quanto aquilo estava impactando de fato no meu crescimento, entendeu? E nos meus objetivos, onde eu queria chegar, onde a minha meta onde eu comecei a perceber que não é falta de interesse, não é falta de capacidade, entendeu? Não é falta de correr atrás, basicamente falta do Estado e procurar algo para fazer e deixar eu empreender, viver minha vida da forma que eu bem entender, tá bom, pessoal? Então, desse vídeo aqui, eu tô mais para falar basicamente sobre essas coisas. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreve, deixa seu like. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.